Ao final desse vídeo, você será capaz de entender como que o comércio internacional ele se desenvolve e você vai entender um pouco sobre o que é a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, do economista David Ricardo. Então, ao final dessa aula, você será capaz de compreender esses dois pontos que são significativos para o entendimento do comércio entre as nações. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Matheus, professor de Relações Internacionais, e hoje a gente vai começar um curso excepcional sobre comércio internacional. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que o curso ele não será redundante, no sentido de que vamos falar sobre somente sobre importação, o que é importação, exportação. Iremos tentar fazer uma análise global do comércio internacional, desde os primórdios até os dias de hoje. Então a gente vai começar a introdução tentando compreender o que é o comércio internacional. Bom, o comércio internacional refere-se a a relação de troca entre dois países. Essas trocas podem ser bens, serviços, capitais, turismo. Isso compõe o que chamamos de relações comerciais. E quando envolve dois países diferentes, temos aí uma relação comercial internacional. Essa relação comercial internacional, ela se desenvolve conforme o tempo e ela começa lá nos primórdios da humanidade. Lembrando que o ser humano, dadas suas condições naquela época, daquele período, já tinha relações de troca entre si, mas essas relações não eram uma relação ampla como vemos hoje, né? Eles usavam meios de troca como o escambo, que era trocar material por material, né? Ou seja, trocar uma laranja por uma goiaba, um, um saco de arroz por outro objeto. Isso seria uma relação de troca em que a unidade ali de valor era somente o produto, era meramente o produto. Ou seja, isso constitui o escambo, né? A troca in natura de um objeto por outro. Essas relações de trocas reduzidas ao meio ali limitado, elas foram se expandindo, né? Temos como exemplo na história os fenícios. Os fenícios eram conhecidos por serem grandes comerciantes e se localizavam ali no Mediterrâneo, fazendo troca entre países do Egito, da Grécia. Então, esses povos antigos já faziam comércio entre si, né? Comerciavam produtos agrícolas, comerciava informações, tudo isso naquele período. É bom lembrar vocês que as relações de trocas, as relações comerciais, elas estão intimamente ligadas à evolução e ao desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte, né? Conforme o meio de transporte vai evoluindo, os meios de comunicações vão evoluindo, você tem um comércio aí ficando um pouco mais complexo. E aí a história vai se desenvolvendo, a história do comércio vai se desenvolvendo dessa forma, conforme vai se desenvolvendo os meios de comunicação, os meios de transporte, né? Principalmente ali na Revolução Industrial, com as ferrovias. É assim que o comércio ele se torna global e um pouco mais complexo. A Rota da Seda, por exemplo, foi uma rota que ligava o Oriente ao Ocidente. Foi uma rota assim que é lembrada por muitos hoje. Eles trocavam muitas informações, não só seda, trocavam técnicas, tecnologias, trocavam especiarias, joias, é, até mesmo uma cultura influenciava a outra nessas relações comerciais, né? O budismo, o islamismo, o cristianismo. Então é assim que o comércio ele vai se desenvolvendo e a sociedade também passa a se desenvolver através desse comércio, né? A partir do momento em que você entra em contato com outras culturas, você adquire conhecimento, e esse conhecimento é usado para desenvolver o seu país, né? Toda a tecnologia, é, tudo ali que é necessário para que você cresça. Até mesmo a moeda, ela vai evoluindo, né? Passa-se do escambo para os metais, com os gregos.
ali no século sétimo, se eu não me engano, século sexto. Os gregos já usavam uma moeda de troca, uma unidade de valor, e o comércio ele vai evoluindo dessa forma. Agora, respondendo à pergunta de por que esses países eles precisam fazer essa troca entre si, né? Por menor que pareça a questão, ela é muito importante para a gente entender algumas coisas. E de acordo com o economista inglês David Ricardo, existe uma ideia que embasa tudo isso, que é a teoria das vantagens comparativas. O que diz a teoria das vantagens comparativas? É o seguinte: um país não sendo totalmente autossuficiente, ele recorre a outro para conseguir sanar suas necessidades, né? Então, se o Brasil, por exemplo, tem problemas em criar tecnologias, equipamentos tecnológicos, ele recorre à China para que a China consiga ajudar ele nessa questão. E o David Ricardo, na teoria da vantagem comparativa, diz que se um país ele tem maior facilidade que o outro para produzir alguma coisa, então esse país deve sim se especializar na produção disso em, re- em, em relação à outra. Por exemplo, se a Inglaterra tem mais facilidade de produzir roupas e Portugal tem mais facilidade em produzir vinhos, então para que a Inglaterra ia produzir vinhos, tentar produzir quantidades enormes de vinho, sendo que ela pode comprar de Portugal, e Portugal tendo uma dificuldade em produzir roupas, para que ia se especializar especificamente na produção de roupa? Então, Portugal pode comprar da Inglaterra. E a teoria da vantagem comparativa é justamente isso, uma vantagem que o país tem em relação ao outro na produção de um bem. É isso que significa a vantagem comparativa. E é por isso que os países necessitam dessas relações de troca entre si, né? Isso faz com que um país, ele, ao invés de tentar fazer algo que ele tem dificuldade, ele vai lá e comercializa, compra de outros países, através da importação e exportação. Agora que a gente vai definir um pouco, se você é totalmente leigo, exportação é quando você vende um bem assim, basicamente para outro país. E a importação é quando você compra esse bem. É assim que surgem as relações de troca, que eu já disse aqui, entre dois países. E a teoria de David Ricardo, ela vem para embasar essa ideia do porquê, né? Essa teoria é usada ainda hoje e embasa bastante o mercado internacional. Então, resumindo, o comércio internacional ele se refere a relações de troca entre dois países, né? Troca de serviços, bens, capitais, turismo, por exemplo, informação. E a teoria de David Ricardo das vantagens comparativas refere-se ao fato de um país possuir mais facilidade do que o outro para produzir um bem. E aí, através disso, que a troca surge como algo, um benefício para ambos os países. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e se inscreva no canal aqui e deixe um like para que a gente possa prosseguir com as outras aulas. Te vejo na próxima aula.